palestra a seguir foi proferida pela doutora Esli Regina de Carvalho como parte do Ministério Praça do Encontro, dedicado a ajudar as pessoas a vencerem os desafios da vida. Esperamos que a palestra de hoje possa ser uma bênção em sua vida. Vamos ouvir agora a doutora Esli Regina de Carvalho. Quem tiver Bíblia pode abrir para Juízes 6. Quem não tiver pode escutar. Eu vou contar a historinha. Eu amo o Antigo Testamento. Quando a minha filha era criança, eu contava as histórias do Antigo Testamento para minha filha como se fosse novela. Todas as noites deixava pendurada e contava no dia seguinte como é que terminava a história. E quero ler para vocês uma das histórias muito interessantes, uma parte que a gente nem sempre sabe sobre Gideão. A gente sempre lê aquela parte de Gideão quando ele põe aquela prova da lã diante de Deus. Mas eu quero começar a história antes, porque eu acho que Deus tem alguma coisa interessante para falar para a gente nesse texto. Gideão, Juízes 6. É compridinho, vocês têm paciência aí, mas é interessante. Mas dá para ler numa boa. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás, Gideão, filho de Joás. Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, homem de valor, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Emanuel, eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato eu posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore.
E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Vou ler um pedacinho mais. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite e não durante o dia. Que impressão vocês têm de Gideão? Era um cara muito valente? Eu vou lendo esse negócio assim, fico pensando, puxa vida, tá lá esse cara prensando uvas num tanque, né, prensando trigo num tanque de uvas, escondidinho, né, para os outros não verem ele, não virem roubar suas coisas. Deus dá uma ordem para ele, em vez de fazer de dia, ele faz de noite, com medo dos outros. E, no entanto, Deus chama ele homem de valor, poderoso guerreiro. E quando eu li isso faz uns meses atrás, eu pensei, eu quero estudar isso daqui com mais afinco e quero compartilhar um pouco com vocês. Porque eu acho que uma das coisas que falta entre nós é a gente poder olhar para os nossos homens e dizer: homem de valor, poderoso guerreiro. Porque é dessa forma que Deus os vê. Deus vem nos encontrar aonde a gente está. Quem sabe muitos de nós somos como os israelitas, que durante os últimos anos a gente tem vivido em desobediência a Deus. Quem sabe a gente viveu um estilo de vida que não agrada o Senhor. E Deus deixou a gente viver as consequências dos nossos atos. E Deus deixou a gente colher as consequências das nossas péssimas decisões. E aí um belo dia a gente clama ao Senhor, Senhor, eu não dou conta mais. Né? Onde é que o Senhor está? E a gente lá escondidinho dos inimigos, dos outros, de forma que ninguém saiba o que a gente está vivendo, de que forma que a gente está vivendo e o que a gente está fazendo. Deus aparece no nosso tanque de prensar uvas. E Ele vem ao nosso encontro aonde a gente estiver. Aonde você está hoje, aonde você estiver na sua vida, aonde você estiver na sua caminhada de fé ou de falta de fé, Deus quer lhe dizer que Ele quer se encontrar com você. Quem sabe Ele quer se encontrar com você pela primeira vez. Ou quem sabe Ele quer ter um de muitos encontros que você já teve e vai ter ainda. Como o Gideão teve vários encontros com o anjo do Senhor, no relato que ele vai prosseguir mais adiante. Mas aonde você estiver, mesmo escondidinho dos outros, mesmo escondidinho dos teus inimigos, mesmo escondidinho, escondendo o seu estilo de vida, Deus quer se encontrar com você. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma promessa para a sua vida. E essa promessa é que Ele quer ajudar você a vencer o seu inimigo. Ele quer ajudar você a vencer o seu estilo de vida. Ele quer ajudar você a ser vencedor. E para isso, você tem que ser um homem de valor. Você precisa ser um poderoso guerreiro. Onde é que você está agora? Você está acovardado diante de todas as coisas que você está enfrentando? Pois Deus está nesse tanque junto com você. E Ele veio te procurar, Ele veio atrás de você para te encontrar. Ele sabe onde é que você andou, Ele sabe onde é que você está. E Ele vem atrás.
Ele vem atrás para encontrar com você. E é nesse lugar escondidinho, que Deus vem me encontrar, e Ele vem me contar como é que Ele me vê. Eu acho que eu sou covarde, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não tenho valor nenhum, né? Eu tenho medo do que está acontecendo ao meu redor. Mas Deus vem ao meu encontro e Ele vem me dizer, eu quero que você saiba como é que eu vejo você. Eu vejo você como uma filha preciosa aos meus olhos. Eu vejo você como um poderoso guerreiro que pode vencer essa batalha. Eu vejo você como uma pessoa de enorme valor. E eu fico olhando, com quem será que ele está falando? E de repente eu me dou conta que ele está falando comigo. Que ele me vê como uma pessoa de valor. Que ele vê você como um homem de valor, como um poderoso guerreiro. Agora, Gideão é um cara muito interessante. Eu gosto tanto da Bíblia, porque a Bíblia não fala nada assim bonitinho, arrumadinho, né? A vida do povo é do jeito que era mesmo. E os autores escrevem e contam as coisas do jeito que era mesmo. Então, Gideão recebe essa visitinha de Deus, né? O anjo do Senhor aparece para ele e diz, olha, eu quero que você vá vencer os inimigos de Israel. Em vez de Gideão achar bom, o que ele diz? Ele diz assim, mas não foi o Senhor que nos tirou do Egito? E agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian? Cadê você? Cadê as tuas maravilhas? Então, em vez de achar bom que Deus vai ajudá-lo a vencer seus inimigos, ele acusa Deus e bota a culpa em Deus de que as coisas estão do jeito que estão. Não é assim? Vocês, puxa vida, lá vem Deus falar para ele que vai vencer e o cara diz assim, pô, a culpa é sua que a gente está nessa, porque como as tuas maravilhas não estão acontecendo entre nós, a gente precisa ficar cuidando do trigo dentro do tanque de prensar uvas. Mas como Deus tem muita diplomacia e é muito sábio, em vez de responder a Gideão da maneira em que ele merecia, ele vira para Gideão e diz assim, com a força que você tem, hoje, com a força que você tem, você vai poder libertar Israel. Não sou eu quem está te mandando? Então Deus nos faz propostas e nos faz desafios para a gente viver de uma forma nova, para a gente poder vencer os nossos inimigos. E quando a gente diz, mas eu não posso fazer isso porque o Senhor não aparece, o Senhor não faz os milagres hoje que o Senhor fazia antigamente. E Deus diz assim, eu quero que você vá com a força que você tem. Você tem uma forcinha pequenininha, então vai com a forcinha pequenininha. Você tem uma força grande, você vai com a força grande, mas você vai com o que você tem. Vai com as ferramentas que você tem. Vai com os instrumentos de poder que você tem. Com as armas que você tem. Vai agora com aquilo que você tem. Porque eu vou com você. Eu estou mandando você fazer isso. E quando eu mando, eu vou prover tudo o que você precisa para ser vencedor. Então não é que a gente precisa ter uma experiência assim. Ou que a gente tem que ter um milagre assim. Deus nos desafia e diz, vai com o que você tem. Vai com o que você tem. Então, se a gente for com o que a gente tem suficiente. A gente tem tudo o que a gente precisa para poder enfrentar o nosso inimigo. Também Gideão diz assim, Senhor, como é que eu posso libertar Israel? Eu sou o menorzinho de todo mundo. Eu sou o mais piorzinho. Eu me lembro de Moisés mais adiante, uns quantos séculos, né? Ele vai dizer a mesma coisa. Eu ir para o Egito, né? Aliás, para trás, né? Eu ir para o Egito e fazer isso? Não vou, não. Imagina. Eu sou um homem procurado pela justiça de Egito. Eu já matei um cara. Faraó, se souber de mim, ele vai me catar e vai me matar. Além do mais, eu não falo bonito. Eu não sei falar bonito. Senhor, manda outro. Manda meu irmão. E todo mundo assim, de repente, Deus dá um encargo para essa pessoa. Né? Moisés primeiro, agora Gideão, saem com as desculpas. Mas eu sou menor, eu sou incapaz, eu não posso. E sabe o que isso nos ensina? Que Deus usa gente incapaz. E isso é bom. Porque se a gente reconhece que a gente é incapaz, a gente sabe que só vai poder fazer as coisas no poder de Deus. A gente não vai dar conta de fazer sozinho. Eu acho que às vezes quando Deus nos dá muitos dons humanos, isso às vezes até prejudica.
Porque a gente aprende a confiar na nossa capacidade profissional, nos talentos e dons naturais que Deus nos deu. E a gente fica naquela assim, bom, isso daqui eu sei que eu dou conta, porque eu dou conta disso na minha carne. E às vezes isso nos prejudica. A gente precisa ter esse reconhecimento que eu não posso. Eu não sou capaz. Eu sou o menor. Eu sou aquele que não sabe falar bonito. Eu sou aquele que não tem boa razão para fazer isso. E Deus diz, assim que eu gosto. Homem de valor, poderoso guerreiro. Assim que eu gosto. Agora com essa pessoa eu posso trabalhar. Porque aí a minha glória vai se manifestar nessa pessoa. E todos vão poder ver que não fui eu, não foi você quem conseguiu conquistar e vencer esse inimigo. Foi Deus. Foi Deus quem fez isso. E isso que nós precisamos entender. A gente não consegue fazer isso pelas nossas próprias forças. A gente não consegue vencer os inimigos das situações impossíveis que a gente enfrenta se a gente não for uma pessoa de valor aos olhos de Deus. Do jeito que Ele nos vê. Poderoso guerreiro. Então, Gideão, para não perder o costume, pede um sinal. Bom, se realmente você está querendo que eu faça isso, que eu vá lá atrás para vencer os inimigos de Israel em Midian, então espera um pouquinho, porque eu vou lá em casa, eu vou matar um cabrito, vou fazer um pãozinho, quero trazer aqui uma oferta, né, para o Senhor. Porque ele se deu conta que isso era um encontro sobrenatural. Aí o anjo disse, tudo bem, eu espero. Aí o anjo ficou lá sentado debaixo da árvore, Gideão foi para casa, matou o cabrito, fez pãozinho, não sei o que mais, caldinho, sopinha, tudo aquilo e voltou. Aí quando ele veio para oferecer para o anjo disse, põe aqui nessa pedra e derrama o caldo em cima, de forma que fica bem molhadinho. Vocês lembram de alguém que fez isso também? Né? Elias, quando ele tinha que fazer esse holocausto. Quando estiver bem molhadinho, quando não tiver mais jeito, quando não tiver mais remédio, aí o anjo toca com o cajado. Fum! E sai o fogo e desaparece. E aí Gideão crê. Aí que ele acredita que realmente eu vi Deus face a face. E eu acho que sempre que a gente tem esse encontro com Deus face a face, como Isaías também teve, a gente cai e diz assim, puxa vida, agora eu vou morrer. Quem é que pode ver o Senhor e continuar vivo? E o Senhor lhe dá uma promessa tão linda. Ele diz assim, paz seja com você. Não tenha medo. Você não vai morrer não. Então, quando a gente se encontra com esse Deus vivo, a gente se encontra também com a paz. E os nossos encontros com Deus precisam produzir paz na nossa vida. Precisam trazer aquela paz no fundo da nossa entranha, que diz assim, eu sei, porque eu sei, porque eu sei, que seja o que for que eu tiver que enfrentar, o Senhor vai comigo e eu vou vencer essa batalha. Mesmo que os inimigos sejam muitos. E Deus desafia Gideão a uma situação impossível. Impossível. Como é que ele, com aquele bando de povinho que ele tinha, vai enfrentar esse bando de midianitas e vencê-los? Só mesmo no poder de Deus. Só mesmo no poder de Deus. E foi isso que aconteceu. Depois, com calma, hoje de noite, quem sabe vocês podem continuar lendo a história de Gideão, porque é muito interessante, tem várias peripécias aí, muito interessantes, mas Deus manda Gideão enfrentar uma situação impossível, problemas e um inimigo impossível, mas ele diz, vai, porque eu estou te prometendo a vitória. E eu acho que é isso que nós temos que entender, que Deus nos faz várias coisas assim quando Ele fala com a gente. Em primeiro lugar, muitas vezes, Ele nos dá uma promessa. Quanto maior a promessa, maior o problema. Então parece assim, Deus me dá uma promessa de que as coisas vão ser de tal e tal forma. Deus me diz, pode ir atrás dos midianitas, porque você vai vencê-lo. Pode enfrentar teu estilo de vida, porque você pode vencê-lo. Você pode vencer o pecado que te tem atado. Aí eu fico toda contentinha. Uau, que promessa fantástica que eu tenho. Aí Deus vai tomar nossa lição, né? E ver se a gente realmente é capaz de fazer isso. Então Ele manda os nossos problemas. Manda a gente para o deserto, se lembra? Vamos ver o caráter dessa pessoa.
Quem sabe hoje eu não me vejo como uma pessoa de valor, não tem problema não, a gente vai trabalhar aqui, vai dar um dever de casa. Quando a gente acabar, a pessoa vai entender que ela é uma pessoa de valor, é um homem de valor, é um poderoso guerreiro. E quanto maior a promessa, maior o problema, né? Mas Deus também nos dá uma terceira coisa, que é a provisão. Ele vai nos dar a forma de poder vencer isso, e Ele vai dar tudo o que a gente precisa para ser vencedor, para a gente poder sair do outro lado. A gente nunca reprova as lições de Deus, a gente só tem que repeti-las até aprender. Então, Deus deu uma promessa para Gideão, e depois Ele deu um problemão grande para ele resolver. Mas Ele deu também a provisão e a forma dele poder vencê-lo. E quando ele ficou com mais medo ainda, quando ele realmente chegou na hora da batalha, que ele estava com todo mundo reunido, Israel e tudo lá, assim, e Deus se deu conta, se tocou, que ele ainda estava morto de medo de que as coisas não iam dar certo. Aí Deus dá aquelas parênteses do tempo, você está com medo ainda? Então faz o seguinte, vai lá no campo dos midianitas e vai lá escutar as abobrinhas que eles estão falando. Aí Gideão foi. Aí ele vai lá, ele e o companheiro de guerra dele, pé por pé de noite, o povo meio que dormindo, tem 2 midianitas conversando, que ele escuta. Aí um despertou e disse, eu acabo de ter um sonho terrível, né? Eu sonhei que aconteceu isso, que vinha uma montanha de coisas, montanha abaixo, não sei o que mais para lá. E o outro disse, isso só pode ser a espada de Gideão. Isso só pode ser a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas na mão de Gideão, filho de Joás. Aí Gideão escutou aquilo e foi, opa, vou para casa, vamos de volta lá para a guerra, porque Deus realmente está me dando a vitória. Que até os meus inimigos já foram avisados que eles são inimigos vencidos. Então Deus até nos dá essas pistas de vez em quando, assim, desses vislumbres das coisas que a gente é capaz de vencer. Então, nós precisamos agarrar essa espada de Gideão, essa provisão que Deus nos dá para enfrentar os nossos problemas. E para terminar, eu quero dar algumas poucas sugestões do que pode representar essa espada. Quais são algumas coisas que nós podemos fazer para poder enfrentar os nossos inimigos, para enfrentar as nossas dificuldades, para enfrentar essa montanha, essa situação impossível, desses midianitas com os quais nós estamos lutando. Algumas coisas que nós podemos fazer para poder vencer isso e receber a promessa que Deus nos prometeu. Porque Ele nos deu uma promessa e Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero sugerir para vocês que, em vez de ficar repetindo a lição, vamos aprender o que a gente precisa aprender, de forma que a gente possa aprender outra lição e não ficar naquela mesma, aquele mesmo dever de casa, aquele mesmo dever de casa. Então hoje eu quero compartilhar umas últimas coisas que possam ajudar vocês a vencer seu dever de casa, a vencer seu problema e receber essa provisão e essa promessa que Deus tem para a sua vida. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas ações. A gente tem que enfrentar aquilo que a gente precisa encontrar, né? Gideão tinha que enfrentar um inimigo forte, que tinham muitos midianitas, e ainda por cima Gideão nunca tinha ido para a guerra, ele não sabia nem lutar. E eu acho que muitos de vocês estão assim. Vocês têm que enfrentar um inimigo que é grande, que é forte, e vocês nunca foram para a guerra. Vocês não sabem guerrear, não sabem ser poderoso guerreiro. Mas Deus quer ensiná-los. E Deus vai prover tudo o que Ele precisa. Inclusive a guerra, essa batalha que Gideão foi batalhar depois, foi lutar, ele nunca levantou a espada. Deus guerreou por ele e Deus venceu os midianitas. E se vocês quiserem saber, podem ler as suas Bíblias. Que o próximo capítulo da novela está ali. Como foi que eles venceram? Nunca levantaram uma espada, com trombetas e com tochas. Foi tudo o que eles precisaram para poder vencer os midianitas. Porque no final das contas eles mesmos se mataram entre si. Então, Deus nos chama homem de valor, mulher de valor, poderoso guerreiro,
poderosa guerreira. Mas a gente sabe que quem está na luta por nós é o Senhor. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem poderá vencer essa batalha se o Senhor está comigo? E é o que Ele diz para Gideão. Com a força que você tem, com as tochas, com as trombetas que você tiver, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Então, quando Deus nos envia a lutar contra alguma coisa, alguma situação, algum hábito, algum estilo de vida, é Ele quem está nos mandando. É Ele quem vai ser por nós. Nada vai poder nos vencer. Então, assuma a responsabilidade pelas suas ações. Vamos tratar de crescer e amadurecer no Senhor como pessoa, no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. E a gente pode escolher se a gente vai ser pó ou polimento, se a gente vai ser carvão ou diamante. Como é que a gente quer ser? A gente vai crescer e ficar cada vez mais bonito como um diamante, permitir que a fornalha das situações em que a gente se encontra nos transforme em diamante, ou a gente vai ficar de carvão? Nós escolhemos. Então vamos assumir a responsabilidade pelo que a gente... Não é que a gente vai ser vítima das nossas circunstâncias. Vítima não resolve nada. Tá certo que teve muita gente que fez muita coisa contra nós, tivemos experiências péssimas na vida, mas a gente não precisa ficar de vítima, porque vítima nunca sai daí. Enquanto o Gideão esteve de vítima lá no tanque de prensar uvas, ele não podia enfrentar os midianitas. Mas o dia que ele deixou de ser vítima lá atrás, e catou suas tochas, seus homens e suas trombetas, ele pôde vencer. Então vamos assumir a nossa responsabilidade na luta. E a gente precisa ir para a luta. Nós precisamos trabalhar por aquilo que a gente quer. A gente precisa vencer o nosso território. Né? Gideão tinha que vencer os midianitas e poder ganhar a terra de Israel. Porque enquanto eles estivessem expostos e vulneráveis, qualquer um vinha e roubava o que era deles. Qualquer um podia vir devorar a sua comida, o seu gado, as suas ovelhas, os seus cabritos. Eles não teriam nenhuma riqueza. Então a gente precisa aprender a trabalhar pelo que a gente quer. Eu acho que é muito fácil a gente ficar sonhando, fantasiando assim. Se eu fizer isso, então eu vou prosperar, vai chover na minha horta, eu vou ganhar bem muito, carro do ano, não sei o que mais. Mas eu acho que não é bem assim. A gente não pode manipular Deus. A gente não pode ficar barganhando com Deus. O Senhor nos dá porque Ele quer. Se Ele quiser, da forma que Ele quiser. E eu escuto todos os dias, eu leio as histórias todos os dias, de que a maioria dos crentes no mundo não estão prosperando financeiramente. Eles estão sendo martirizados em países estrangeiros. Eles estão pagando com seu sangue, com a sua vida, para poder proclamar o Evangelho. Na China, onde 35 mil pessoas por dia estão conhecendo a Jesus, eles dizem assim: agora é a nossa vez de levar o Evangelho de volta para Jerusalém. Nós não somos nem ocidentais e a gente não tem medo de perseguição. A gente pode ir para os países muçulmanos para pregar o Evangelho. O que eles vão fazer com a gente? Matar? Vão nos matar? Mais do que a gente já morre aqui na China? Não tem jeito. Eles não estão prosperando financeiramente. Mas eles estão prosperando no Senhor. Ai, como cresce a sua fé, como prospera o seu testemunho. Então, nem sempre a gente vai ter essa prosperidade física. Mas se a gente cresce no Senhor, a gente tem intimidade com Deus, se a gente pode ter aquela solidão de poder prensar as uvas sozinho com o Senhor, mesmo em aflição, mesmo em perseguição, não tem nada no mundo que seja igual. Vamos trabalhar por aquilo que Deus quer nos dar. Vamos lutar. Não é que a gente ganhe o céu pelas obras, porque a gente não ganha o céu pelas obras, mas nós temos que também produzir e dar fruto na nossa vida. Jesus dizia: olhai os lírios do campo, olhai os passarinhos do céu, que Deus cuida até deles, mas até as minhoquinhas vão à luta pela sua comida. Até os passarinhos vão à luta pelas suas minhocas. Né? Então, até os passarinhos têm que trabalhar para poder ganhar a sua comida. E nós também precisamos lutar e trabalhar e ser esforçados naquilo que a gente quer ganhar e naquilo que a gente quer vencer. As coisas não caem simplesmente do céu. Às vezes pode até acontecer. É a exceção, não é a regra. Deus trabalha em nós também através do nosso trabalho. Como trabalhou em Jesus, através do seu trabalho.
Também é importante a gente entender que não devemos perder tempo lutando com aquilo que a gente não pode mudar. E uma das coisas que a gente não pode mudar na vida é o nosso passado. A gente não pode mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar o meu divórcio. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso fazer de conta que aquilo não aconteceu. Mas eu posso mudar a minha compreensão, a minha forma de ver isso. Então, vamos parar de lutar e reclamar daquilo que era. Vamos fazer as pazes com o nosso passado. De alguma forma ou de outra, vocês precisam encontrar cura emocional para o seu coração, de forma que o passado possa virar passado. A gente só precisa olhar para o passado na medida em que ele atrapalha no presente, para poder procurar a forma de curá-lo e fazer esse passado ficar no passado. Porque o lugar de passado é no passado e não aqui no presente. Às vezes ele aparece muito porque ele está mal resolvido. Então vamos resolver. Vamos resolver esse passado agora e mandar ele de volta para lá. Porque eu não posso mudá-lo. Eu não posso mudar as circunstâncias. Eu não posso mudar o fato de que alguém sofreu um abuso sexual, que foi maltratado pela sua família, que não teve pai, que teve 5 homens que passaram pela sua vida com a sua mãe, que foi filho de mãe solteira, que foi filho de prostituta, que teve uma vida de alcoolismo, que teve um lar cheio de alcoolismo ou de drogadição. A gente não pode mudar essas coisas. A gente pode mudar como eu lido com isso no meu presente. E devo fazê-lo. E isso é parte da espada que a gente tem para poder enfrentar a nossa vida. Também é importante a gente assumir que se a gente estiver errado em alguma coisa, que se a gente fez mal para os outros, a gente precisa admitir os nossos erros, confessá-los e começar a enfrentar as consequências. Isso é um remédio que ninguém quer tomar. Mas é o remédio de Zaqueu. Zaqueu disse: hoje eu me encontrei com Jesus. Hoje Jesus veio à minha casa. Ele veio ao meu encontro. Ele me encontrou aonde eu estou. Ele me deu o privilégio e a honra de passar tempo comigo. Mas eu me dou conta, pela sua presença, que eu já roubei muita gente. Que eu já fiz muito mal para muitas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Não só vou pedir perdão. Vou pedir perdão e vou restituir. Vou começar a remendar e a arrumar aquilo que eu fiz errado. E eu acho que isso é uma coisa assim, uma lição antiga dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente não prega hoje em dia. Não é só que a gente precisa confessar. A gente precisa confessar e a gente precisa pedir perdão. Mas a gente precisa restituir. A gente precisa reparar relações, precisa devolver aquilo que a gente roubou, seja a forma que aconteceu esse roubo, se foi roubo físico, mas se foi roubo emocional, se foi traição. A gente precisa arrumar as nossas relações, confessar e restituir e arrumar tudo que a gente tiver feito errado. Isso é nossa responsabilidade. A gente não consegue viver em pureza e integridade diante de Deus se a gente tem manchas no nosso caráter. E é só abrir o nosso coração diante de Deus, o Espírito Santo vai lá com o dedinho dele e diz assim: eu acho que precisa arrumar isso daqui. Meu pastor me ensinou isso há muitos anos. Aquela ansiedade generalizada, que eu não sei o que é que está acontecendo, isso vem em geral do inimigo. Porque ele faz uma acusação geral. Diz, você não presta. E ele é acusador. Mas o Espírito Santo é excruciantemente específico sobre o nosso pecado. Ele vai lá e diz: Esli, você se lembra daquele dia que você se encontrou com fulano de tal, em tal e tal lugar, tal e tal hora? Sim, Senhor. Você não falou bonito, não. Você estava errado. Arruma aquilo. Então, Dona Esli precisa ir lá e arrumar aquilo, se eu quiser ter paz com Deus. Se eu quiser ter paz com Deus, eu preciso fazer aquilo que o Espírito Santo está me pedindo. E às vezes a gente fica pedindo mais revelação de Deus, mais revelação de Deus. Se Deus já nos revelou uma coisa e a gente ainda não obedeceu, Ele não vai revelar mais. Isso é parte do nosso dever de casa. Ele vai provando o nosso caráter e vai desenvolvendo o nosso caráter. Se você não sabe ser fiel com o pouco que eu já te revelei, eu não vou te dar mais revelação. Seja fiel e obediente àquilo que eu já te dei. Quando você tiver cumprido com aquilo, que eu me dou conta que realmente você é digno demais, então eu te dou mais revelação. E as pessoas perdem muita revelação, como que toda revelação fosse sobrenatural e fosse uma profecia do nosso destino, fantástico, maravilhoso. E muitas vezes é. Mas muitas vezes também é a convicção do Espírito Santo que diz: olha, você precisa arrumar sua vida. Você precisa pôr sua casa em dia. Botar sua casa em ordem.
Você precisa arrumar relações na sua vida. E falo isso não para botar culpa, nem para criticar. É para a gente arrumar. É para a gente poder ser vencedor. Para a gente poder tirar todos aqueles obstáculos da nossa vida que possam nos impedir de ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Tudo aquilo que nos impede de ser homens de valor, poderosos, guerreiros. Que é isso que Deus quer que nós sejamos. Não guarde rancor, solte a amargura e ofereça perdão. Vamos sair dessa prisão que nos tem atado. Acho que a gente já falou bastante sobre isso. Mas isso é um outro aspecto que nós precisamos enfrentar. Seja generoso com aqueles que têm necessidade. Mas a gente não dá para o pobre para poder receber de Deus. A gente dá para o pobre porque Deus pede para a gente dar para o pobre. Sem nunca esperar que a gente vai receber alguma coisa de volta. Nem do pobre, nem de Deus. Porque Deus gosta, Ele aprecia o nosso coração generoso. Ele quer saber se a gente é generoso, porque a gente é generoso no Senhor, sabendo que a gente não pode dar mais para os outros do que Deus dá para nós. Mas Ele quer ver se a gente é essa mão fechada ou se a gente é generoso. E a generosidade é a declaração de que Deus pode cuidar de mim. Ele pode suprir as minhas necessidades. Eu posso dar para os outros, eu posso dar para os ministérios, eu posso dar para a obra do Senhor, eu posso investir na vida daquela viúva, daquele órfão, daquelas crianças necessitadas, porque Deus vai cuidar de mim. Porque se eu cuido de quem Ele ama, Ele cuida de mim. E Ele cuida. E Deus é fiel. E Ele diz, podem me provar nisso, para ver se eu não cuido de vocês. A nossa boca deve ser governada pela lei da bondade. Aliás, todos os anos eu escolho um aspecto do fruto do Espírito Santo para desenvolver melhor na minha vida, para dar ênfase. Esse ano é a bondade. É a bondade com os outros. Ser sensível. Como é que a gente diz kindness em português? Ai, mas não fica tão bonito. Gentileza, o espírito assim, gentil, né? Eu acho assim que, apesar de que eu tenho um coração bom, nem sempre a minha boca fala bondade. Então a minha campanha esse ano é aprender a lidar com as pessoas com bondade. Especialmente aquelas pessoas que já me maltrataram. E eu tenho umas quantas. Eu estou tentando apagar a lista. Então eu estou fazendo uma lista de falar coisas bonitas, de coração, em obediência a Deus. De forma que a minha boca possa ser governada pela bondade. De falar coisas boas, de edificar as pessoas, de encorajá-las, de realmente poder ajudar as pessoas a crescer no Senhor através do meu ânimo em relação a elas. Sim, você pode, sim, você dá conta, sim, o Senhor vai te ajudar a vencer isso. E eu falo isso para vocês. Sim, Deus vai poder ajudá-las a vencer essa batalha. Mas vamos permitir que a nossa boca seja governada pela bondade. E não pelas iras. Quando a gente falta paciência, a gente fica irritado, acontecem as coisas inesperadas, as surpresas desagradáveis na vida, a nossa tendência é reagir mal, falar bobagem, desacatar a autoridade, dizer palavrão, dizer, como dizem no Equador, até do que vai morrer, né? Então, a gente precisa começar a cuidar da nossa boca. Porque a nossa boca pode dizer palavras de bênção ou de maldição. E não é só para os nossos filhos, às vezes é para as pessoas estranhas. Com que facilidade que a gente fala para a pessoa no balcão alguma coisa porque a pessoa não foi rápida para me atender. Então sejamos educados, aprendamos realmente a permitir que a bondade seja o governador da minha boca. Vamos acabar com a autocomiseração. Nossa, mas esse daqui é um big, né? Ai, pobrezinho de mim, coitadinho de mim, que já vivi isso, que já vivi aquilo, que sou vítima disso, sou vítima daquilo. Olha o que me fizeram, olha o que eu já vivi. Né? E a gente fica assim se vangloriando de todas as desgraças que já nos aconteceram. Gente, vamos nos vangloriar daquilo que Deus já venceu na minha vida. E vamos acabar com a autocomiseração. Porque a gente fica naquele nheca e nunca sai. Vamos acabar com a autocomiseração. Pobrezinha de mim, coitadinha de mim. Não, vamos acabar com esse negócio. Né? E quando a gente se fraga nisso, vamos levar isso para Deus e dizer, olha, Senhor, eu quero parar com isso. Eu quero que o Senhor possa ser
um vencedor na minha vida. E que eu possa dar testemunho daquilo que o Senhor já fez na minha vida. E não ficar dando glória para as desgraças alheias que já me aconteceram. Vamos realmente cultivar um coração de gratidão. Inclusive, um negócio tão interessante, eu estive lendo nesses dias sobre essas tomografias super sofisticadas que fazem hoje em dia. Quando a gente está com atitude de gratidão e pensando nas coisas boas que já aconteceram comigo e ser agradecido a Deus com tudo isso, quando eles fazem a nossa tomografia assim, o nosso cérebro fica quase normal. Quando a gente pensa nas desgraças, nas tragédias, nas porcarias que já me aconteceram, o nosso cérebro, literalmente, fisiologicamente, se transforma. Fica uma nheca. E vocês podem ver a diferença entre o que é um cérebro que está glorificando a Deus em gratidão e um cérebro que está reclamando daquilo que está acontecendo comigo. O que o homem pensa no seu coração, isso ele é. Mulher também. Então, o que nós pensamos, o nosso cérebro responde também e faz. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, vamos cuidar do nosso cérebro, vamos cuidar do que nós estamos pensando. O que eu vou ocupar esse espaço interno da minha cabeça, dos meus pensamentos? Eu tenho poder sobre o que eu penso. E quem sabe eu tenho maus hábitos, fico pensando porcaria, fico fantasiando coisas. Então a gente tem que ficar mudando o canal. E no começo, aquele controle remoto fica trabalhando muito. Mas com o tempo a gente vai criando novos hábitos. Assim como eu ocupo o espaço cerebral pensando em porcaria, eu posso ocupar meu espaço cerebral pensando nas coisas boas. E a decisão é minha. Eu decido no que eu vou pensar. Vamos ouvir as pessoas. Vamos ouvir as outras pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. Vamos ouvir o nosso cônjuge. O que as pessoas têm para nos dizer? A gente pode aprender muito com marido e mulher. Né? Deus nos deu uma esposa, um esposo, por uma razão específica. E eles têm uma sabedoria, uma complementariedade comigo, que só essa pessoa realmente pode me ensinar. Escute. E quem sabe é muito difícil escutar o outro. Né? A gente já fica acostumado, já aquela camiseta velha, a gente já tem aquele jeitinho de, já sei o que ele vai dizer. Né? Vamos ouvir uns aos outros, vamos ouvir os nossos filhos. Não vamos ser como esses pais que a gente estava comentando, que gastam 42 segundos por dia ouvindo os seus filhos. Mas vamos gastar tempo com a nossa família. Vamos gastar tempo ouvindo as outras pessoas. Vamos ouvir a Deus. Deus quer falar com a gente. Vamos tirar tempo para ouvir o que Deus tem para nos dizer. E finalmente, assim como Deus fez com Gideão, que ele disse, paz seja com você. Não tenha medo, você não vai morrer. E Gideão construiu um altar que ele deu o nome, o Senhor é a paz. O Senhor é paz. O Senhor é Shalom. Então, sejamos nós também pessoas de paz. Que as pessoas que se acercam, que se aproximam a gente, possam descansar abaixo daquela árvore de paz, que é a minha presença, que é a minha personalidade, porque Jesus é a minha paz. E eu posso ser esse refúgio onde as pessoas podem descansar, debaixo dos galhos dessa árvore de paz, que é o Senhor. Se eu sou paz, se eu tenho paz dentro de mim, essa paz maravilhosa de Jesus, quem chega perto de mim vai começar a perceber isso. Então vamos limpar mais uma vez as janelas das nossas catedrais, deixar que a paz de Jesus resplandeça dentro de nós. Vamos cultivar essa paz. Vamos ter este altar dentro de nós que tem essa paz. Esse altar que se chama Deus é paz. Deus é meu Shalom. E eu posso viver nessa paz. Tudo está caindo ao meu redor, o mundo está desabando, as coisas não estão saindo do jeito que eu queria, mas eu estou ali, fincada na rocha eterna, em paz, sabendo que Deus é digno de confiança, Ele sabe o que está acontecendo. E mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, saem do jeito que Ele quer. E o jeito dele é bom. O jeito dele vai dar certo. As coisas vão se ajeitar, vão se arrumar. E essa é a promessa que Deus nos dá. De que se a gente andar com a espada de Gideão, se a gente levar a sério a promessa que Ele nos dá, de ir atrás e recebê-lo para ir junto conosco, para vencer o nosso inimigo,
Ele vai nos dar a vitória e Ele vai nos dar a paz para vencer aquilo que a gente tem que enfrentar. Eu quero orar com vocês. Mais uma vez. Vamos fechar os olhos. Vamos ter um momentinho de silêncio. Quem sabe você hoje está no tanque de prensar uvas. Quem sabe hoje você está aí escondidinho. Quem sabe você está malhando trigo, acovardado, com medo que outras pessoas vão descobrir onde é que você está, como você tem vivido. Quem sabe você nunca se encontrou com Jesus. Quem sabe você nunca teve a experiência de sentir que Jesus entra no teu tanque de prensar uvas e diz: Gideão, Esli, Vili, Fátima, Helena, chama cada um de nós pelo nosso nome. Diz assim: eu quero te ajudar a vencer a sua batalha. Esli, mulher de valor. Carla, mulher de valor. Poderoso guerreiro. Se você nunca teve essa experiência de poder se encontrar com Jesus, eu queria que você abrisse o seu coração, só uma frestinha à porta, só a frestinha. Nesse momento pedisse para Jesus entrar aí. Ele oferece tanta coisa boa. Ele só pede o seu coração e te oferece tudo. A salvação, a vida eterna, perdão para os pecados, a fé, a convicção de que eu posso mudar a minha vida. Ele só pede o seu coração. E ore no seu coração, enquanto eu oro por você. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que Tu deste a Tua vida por mim, para eu sair da prisão do inferno. Tu compraste o perdão pela minha vida. E agora, quando Tu estás golpeando a porta da minha cela, eu que estou aqui nesse inferno, nessa prisão, Senhor, eu abro a porta da minha cela agora. Eu abro a porta da minha prisão. E eu te convido, Jesus, a tomar o meu lugar, a entrar, a vir passar tempo comigo, porque eu quero passar tempo contigo. Me perdoa os meus pecados. Eu não mereço perdão, mas eu recebo o teu perdão agora. Limpa-me completamente, Senhor. Eu quero entregar meu coração para Ti. Quero receber o perdão. E quero receber o selo do Espírito Santo. E quero receber o selo da vida eterna. No santo nome de Jesus, nós oramos por Cristo. Amém. E quem sabe alguns de vocês estão vivendo uma situação muito difícil, muito complicada, que você ainda não sabe como é que você vai vencer. Quem sabe você precisa entender o que significa ser um homem de valor, uma mulher de valor. O que significa ser poderoso guerreiro. Vamos fechar os olhos, eu quero orar por você também. Senhor, às vezes a gente olha lá daquele tanque de prensar uvas, escondidinho, acovardado, e a gente não entende como é que a gente vai vencer essa situação. Tudo parece tão impossível, tão impossível. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus de impossível. Tu és o Deus que pode vencer aquilo que eu não posso vencer. Senhor, veja a força que eu tenho. Eu só tenho essa força, eu não tenho mais nada. Senhor, eu ponho a mão no meu coração e eu te mostro. Eu só tenho essa força pequena, eu sou incapaz. Mas eu te peço em nome de Jesus agora, que Tu sejas a minha força. Que Tu me dês a espada de Gideão
para vencer os meus inimigos. Que tu me dê não só a tua promessa, mas também a provisão para poder vencer essa situação. Sejas tu as trombetas e as tochas que vão confundir os meus inimigos. Senhor, às vezes a minha forma de viver, o meu pecado é tão grande diante de mim que eu não consigo conceber como é que eu vou vencer isso. Mas eu não posso vencê-lo. Mas tu podes. E eu posso fazer todas as coisas em ti, porque tu me fortaleces, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecadora, eu não dou conta sozinha. Vem, Senhor, agora. Se há algum mau caminho no meu coração, eu te peço em nome de Jesus, que tu me dês revelação. Comprometido de arrumar e confessar e reparar aquilo que tu me mostrares. Senhor, a batalha é grande, a luta é grande. Ah, mas a vitória é doce. A vitória é muito doce. E a tua paz é sem igual. Agora, Senhor, seja tu a nossa paz. Derrama da tua paz no nosso coração, lava-nos na tua paz. Assim como o fogo sai do sacrifício do holocausto, receba o sacrifício das nossas vidas, esse sacrifício vivo no teu altar. Queima tudo aquilo em nossas vidas que te desagrade e dá-nos a tua paz. E que a paz do Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, o amparo e a proteção de Deus Pai esteja sobre todos nós e que nos acompanhe a cada um de nós na nossa peregrinagem ao sair daqui. Por Cristo Jesus. Amém. Você acabou de ouvir mais uma palestra com a doutora Esli Regina de Carvalho, fundadora do Ministério Praça do Encontro, onde ajudamos as pessoas a vencerem os desafios da vida. Se você gostaria de ouvir outras palestras e estudos com a doutora Esli, visite nossa página na internet www.pracadoencontro.com.br. Você vai escrever PRACA do Encontro. Não use cedilha, utilize somente o C. Ou então escreva para a Caixa Postal 2182, CEP 70343-970 Brasília, Distrito Federal. Caixa Postal 2182, CEP 70343-970 Brasília, Distrito Federal. Ou então mande um e-mail info@pracadoencontro.com.br. Não esqueça de divulgar também para os seus amigos o Ministério Praça do Encontro.